paz, igreja. Hoje eu estou emotiva. Na verdade, a semana inteira eu estou. O Senhor tem falado muito comigo essa semana. E eu estou assim, extasiada com o que Deus está fazendo. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Deixa eu perguntar, quem está aqui e que esteve nos primeiros cultos de mulheres que a gente fez no São Gonçalo? Fica de pé. Nós éramos isso. E sabe, enquanto eu estava preparando essa ministração, o Senhor falou comigo: fala para essas pessoas ficarem de pé e falem para elas. Isso é primícia. Não tem pregação melhor sobre primícia do que isso que a gente está vendo aqui. Nós éramos apenas umas 15, 20 mulheres lá. E o Senhor, através de nós, fez outras mulheres chegarem aqui. E vocês são colheita das primícias dessas mulheres. Amém? Jesus te abençoe. Que Jesus frutifique na vida de vocês. Obrigada. Glória a Deus. Eu tô, como eu falei para vocês, eu não sei o que Deus vai fazer aqui hoje. Porque o Senhor está movendo as coisas. Você está com o coração assim, está com expectativa? Eu sempre falo sobre isso. Sempre que eu começo a falar e pregar, eu falo: crie uma expectativa diante do Deus a qual você se encontra. Você não está vindo, você não está no cinema, você não está vindo na palestra, você está aqui no ambiente de adoração. O Rei dos Reis está aqui. Então não é um lugar comum. O Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre esse ambiente de adoração, sobre esse ambiente profético, sobre o lugar, a santidade que o nosso Deus exala. E a gente precisa valorizar isso. Então, eu vou pedir uma coisa antes da gente começar. Eu sei que tem pessoas que gostam de fazer anotações no celular. Eu queria pedir para você não fazer isso hoje. Amém? Não faça anotação no teu celular hoje. Evite andar. Vamos fazer um ambiente, vamos construir um ambiente onde Deus possa falar assim: eu sou bem-vindo aqui. Amém? Sabe, gente, o que eu tenho mais visto são as pessoas chegarem num culto e elas não entendem o que elas estão fazendo lá. Então elas fazem tudo menos chamar a atenção de Deus para esse lugar. Então eu queria que você, não porque eu vou falar que você vai ficar na internet, não é nada disso, mas Satanás, ele é sagaz. E pessoas que não te mandam mensagem o dia inteiro, vai te mandar agora. Então, pega o celular e guarde. Amém? Não sei se está gravando a ministração. Está gravando, gente? Tá? Se estiver gravando, se quiser anotar, depois você vai lá e assiste e anota. Amém? Mas a gente vai fechar todas as brechas. Então eu queria que você entendesse o momento a qual você está inserido. Abre sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas 1, nós vamos ler apenas 3 versículos. Jonas 1, uma passagem muito conhecida, a maioria conhece aqui. Jonas 1 diz assim, ó: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou. O que ele fez, gente? Ele se preparou, né? Então Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Ele desceu no porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis. Ele tinha que ir para onde? Gente, para onde? Nínive, obviamente. A fim de fugir. Então, mas ele foi para Tarsis a fim de fugir do Senhor. A gente vai ficar pentecostal. Sabe qual é o meu anseio? Eu anseio por uma geração de mulheres do coque, porém maquiadas, perfumadas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Toma posse em nome de Jesus. Uma geração de mulheres que entende o sagrado, mas ela também entende o que é o autocuidado.
Então, uma geração de... Não estou desprezando as irmãs do coque de antigamente, mas a gente está no outro contexto. Então, sejamos as irmãs do coque, mas maquiadas, bem perfumadas, maravilhosas, mas que carregam a mensagem, que carregam o destino, que sabe para onde está indo, sabe quem está mandando na sua vida, ouve a voz certa. No último imersão de mulheres que nós tivemos, a gente falou sobre dores, sobre feridas, lembra, gente? Eu sei que é muito difícil a gente lembrar de mensagens, mas e eu falei, Senhor, eu queria trazer alguma coisa ainda relacionada à cura, tal, e o Senhor mudou essa mensagem. Vocês não têm noção do quantidade de vezes. Eu falei, Deus, deu, né? Nossa, vamos parar, porque eu fiquei essa semana que o Senhor me levou para o Acre, e foi uma semana maravilhosa. Eu saí daqui. Quem esteve comigo dias antes eu ir para o Acre, sabe, viu o quanto eu estava. Eu não queria ir para aquele lugar. Eu não queria ir, porque eu falei, gente, eu vou sair quase 5 horas de voo para ir para o Acre. E chega lá, os meninos vão pregar, eu vou de dama de companhia. Mas o Senhor tem os seus planos. E o Senhor fez coisas incríveis naquela terra. E fez coisas incríveis em mim. Por isso que eu falei que essa é uma geração de mulheres que eu quero influenciar. Eu quero ser esse tipo de pessoa, sabe? Que entende o que o céu está fazendo. Porque isso vai fazer toda a diferença. Mas quando eu fui preparar essa ministração, que o Senhor começou a me dar lá no Acre, e ela foi mudando. O Senhor falou, eu quero que você fale para as mulheres por trás da mulher. A mulher por trás daquilo que você mostra. Sabe? Aquela uma que está lá escondida. Aquela que chora no banho. Sabe o que chora no banho? Porque você já está ali no banho mesmo, né? Aí você sai, ninguém percebe. Não tem que se explicar, porque a gente tem essa, além da gente sofrer, a gente ainda gosta que os outros não saibam, porque a gente é orgulhosa. Com essa mulher que eu quero falar, com aquela mulher que está desmoronando, mas ninguém sabe. Aquela mulher que não é essa que vem no culto, mas a que está por trás dela. Porque tem muitas vezes, a gente vai num culto, a gente está na igreja, mas aquela pessoa que está cantando, ou que está sentada ouvindo, não é a mesma que está segunda-feira lá na casa. Parece que a gente pega uma maquiagem bonita e a gente coloca no rosto e fala assim, hoje é o dia de ir na igreja. Não é com essa que eu estou querendo falar. Amém? É com a outra. Aquela que só você sabe que existe. Só você e Deus. O problema é que a gente esquece que Deus está vendo, que Deus conhece a gente, né? E a gente às vezes quer entrar numa de controle tão intenso que a gente acha que Deus não está, sei lá, que a gente pensa na nossa cabeça, né? A gente pensa que Deus está, sei lá, Ele não está observando. Ele entende, afinal de contas Deus entende. Jonas conhecia a população de Nínive. Ele sabia. Ele conhecia Nínive. Ele sabia o que Nínive era. Ele sabia que as pessoas que moravam lá eram maus. E os bichos eram maus mesmo. Se você for lá ler o texto, você vai ver que eles eram capazes, eram tão maldosos que eles pegavam mulheres grávidas e eles rasgavam as mulheres e arrancavam os bebês. Tamanho era o nível de maldade dessas pessoas. E Deus manda ele lá. E Jonas sabia quem eram essas pessoas. E eu acredito que o senso de justiça dele aflorou no nível. Vou te dar um exemplo. Gente, eu sempre fui assim. Quando eu fui escolher minha faculdade, lá, e muitos anos atrás, quando eu optei por direito, eu sabia que era direito que eu queria fazer, porque sempre, desde pequenininho, o meu senso de justiça era muito aguçado.
Sabe, eu sempre quis, sabe aquela coisa do que é certo, do que é errado. Sempre foi muito forte dentro de mim. Então eu falei, é direito. E o engraçado é que Deus nunca me deixou atuar na área. Mas sabe o que significa isso? Significa que quando você olha, sabe aquela situação de quando você vê uma coisa injusta e você fala assim, aquela pessoa não merece. Vou dar um exemplo. Imagina uma mulher que foi traída. Pega isso como exemplo. A mulher foi traída. Ela optou em salvar o casamento dela, perdoou o marido, bonitinho. Até que ela descobre que a fulana está indo na igreja e aceitou Jesus. Qual a primeira coisa que você pensa? Safada. Vai pegar vai lá, está em cima dos irmãos da igreja. Por quê? É a nossa humanidade que grita. E foi a humanidade de Jonas que gritou naquela hora. Ele falou, não quero, esse povo é mau, esse povo merece juízo. E eu sei tanto, isso é tão verdade, que se você continuar a ler o livro de Jonas, que é pequenininho, você lê em 30 minutos. Você vai ver que quando Deus entra com socorro e libera restauração para aquele povo, o que Jonas faz, capítulo 4, ele fica tão frustrado, ele fica com tanta raiva do que Deus fez, que ele fala, Deus, me mata, eu quero morrer. Não é justo. É o que está por trás. Jonas fez o que ele tinha que fazer. Ele foi lá e falou uma frasezinha curta. Mas o que Deus fez, lá no fundo ele falou, não é certo. Mas isso me fala muito, por isso que eu trouxe essa palavra hoje. E foi isso que o Senhor... Gente, o que eu estou falando com vocês foi tudo que Deus falou comigo, tá? Ele falou, isso é o reflexo de uma alma em descompasso comigo. Uma alma que está em descompasso com o que Deus está fazendo, com o que Deus está agindo, com o que Deus faz, com o que Deus pensa, com a vibração e com a frequência de Deus. Ele era um homem de Deus, era ou não era? Ele era um homem de Deus, mas estava em descompasso com Deus. E às vezes a nossa espiritualidade nos leva a um lugar de achar que a gente está, eu sou uma pessoa correta, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu faço tudo que tem que fazer, então os meus pensamentos, está tudo certo. Mesmo que a palavra de Deus diga o contrário, mesmo que Deus esteja fazendo outra coisa, mas eu não quero saber, eu estou fazendo tudo certo. Então muitas vezes a nossa forma de ser religioso, e eu não falo religioso agora como de forma pejorativa, eu falo de uma forma boa, um ser religioso bom, aquela pessoa que é fiel a Deus, que vai no culto, ele era um homem de Deus, nós somos mulheres de Deus, mas quantas vezes a gente se pega nessa situação, eu sou uma mulher de Deus, mas eu estou em descompasso com aquilo que Deus quer fazer na minha vida, não está em sintonia. É porque a gente acha, gente, porque a gente é de Deus, a gente está livre das consequências dos meus pensamentos, de quem eu sou. Cada uma de vocês tem uma personalidade ímpar. Pode uma parecer um pouco com a outra, mas todas nós temos uma identidade que é nossa identidade. E às vezes a gente pensa, porque a gente está com Deus, somos pessoas de Deus, e se eu estou falando com você, pode ser que você tenha trazido alguém que nem é cristão evangélico, mas se você está aqui num sábado à tarde, gente, você é uma pessoa de Deus, você está buscando Deus, a tua espiritualidade está gritando, está dizendo, olha, eu preciso de Deus. Então eu estou falando para a igreja de Deus. Nós somos corpo e alma e espírito, alma e corpo. Então, sabe, às vezes a gente está desalinhado porque a gente não equaliza isso direito. A gente não entende que o nosso lado espiritual clama.
Então não importa se você está afastada da igreja, se você é de outra igreja, não importa, se você está aqui, você é uma pessoa a qual Deus está chamando. Eu quero você. Eu quero você. Você é importante para mim. Amém? Muito bem. Então nós achamos que por sermos de Deus, sermos corretas, sermos íntegras, temos caráter, a gente está isento das consequências dos nossos pensamentos, do nosso jeito. A nossa humanidade grita dentro de nós, maior do que o espiritual. A nossa humanidade grita. E uma coisa que eu aprendi a duras penas, que às vezes a gente quer colocar na conta de Deus e é coisa nossa. Quem cala a nossa humanidade somos nós, viu? Somos nós que calamos. Não é Deus que cala. Eu já vi pessoas orar e eu já orei assim: Senhor, tira esse pensamento da minha mente, tira esse desejo do meu coração. Senhor, gente, isso aí é a gente que faz. O que Deus tinha que fazer, Ele já mandou o Filho dele. Jesus morreu por mim e por você. Controlar os pensamentos, controlar a compulsão por pecado, é uma coisa que cabe a mim e a você. Isso é racional. Ser espiritual é ser muito racional, é entender que não é às vezes orando 5 minutos que você vai matar o Adão dentro de você. Vai ter que orar, mas vai ter que ter força de vontade, vai ter que ter resiliência, resistência, persistência. Jonas, ele era um profeta de Deus. Profeta. Ele era escolhido, mas ele estava emocionalmente indisponível para o que Deus tinha para ele. Naquele momento, pelo menos. Pessoas que são de Deus. Boas pessoas. Pessoas corretas. Mas chega numa fase da vida onde Deus tem algo para destravar grande na tua vida. Aquilo que você pensa, aquilo que você conhece, aquilo que você domina, te torna indisponível para o que Deus tem para fazer na tua vida naquele momento. É sobre isso que eu quero falar. E quando eu estava preparando essa ministração já em casa agora, eu tinha impresso umas folhas de uma outra coisa que eu ia usar e eu acabei não usando e deixei as folhas lá em cima da minha mesa, no escritório. E quando eu sentei, preparei todo o ambiente, peguei meu computador, tal, coloquei lá para escrever o que estava no meu coração, eu lembrei, preciso pegar um copo de água, porque, gente, pensa uma coisa que mulher tem dificuldade de tomar água, né? Lembrar, as mulheres que lembram de tomar água, vocês são uma bênção de Deus. Vocês tomam água direitinho, gente? Toma. Olha, 3 levantou a mão. Glória a Deus pelas 3 pessoas. Né? Deus ajude que essas 3 se multipliquem. Enfim. Aí eu lembrei, falei, porque se eu começar agora eu não vou parar. Deixa eu ir lá pegar. Na hora que eu levantei e eu olhei para a folha que estava em cima da impressora, estava escrito assim: tem consequências. Tinha muita coisa escrita, tá, gente? Que era impressão. Na hora o Senhor falou comigo. Eu quero que você grave isso. O Senhor mandou falar para vocês: tem consequências. Você vai entender depois por quê. Mas só pega isso, amém? Tem consequências. Foi isso que Deus mandou falar para vocês. E eu fui lá, peguei a minha água, voltei, como o Senhor começou a falar comigo. Eu falei: Senhor, mas como que eu vou lançar essa assim no peito da galera? E o Senhor falou assim: fala que tem consequências. E eles vão entender no final. Sabe, gente, eu tenho chegado numa situação, e eu estava comentando na sala agora com a Flávia, com as pastoras. O Senhor tem me incomodado muito, mas muito, muitíssimo. Deus tem colocado em mim um senso de responsabilidade com a igreja de Deus,
com a qualidade das pessoas que estão sentadas, igual você está. Porque parece que o tempo na igreja, sabe o tempo que eu estou falando? Estamos no ano 2025, terminando 2025. Parece que o andar da carruagem foi nos levando para um lugar onde parece que só nos basta vir no culto e está tudo bem. O nosso senso de santidade, o nosso senso de qualidade como cristão está se esvaindo aos poucos. Está se tornando fútil, está se tornando fugaz. E a gente não está entendendo, e a igreja está assim. É como, sabe, parece que a igreja está entorpecida. A sensação que eu tenho é que a igreja está entorpecida. É como se você tivesse tomado um remédio, como que é aqueles remédios? Como é que dá para um psicotrópico bem forte para dor? Como que é? Cadê? Diazepam, ela já vai nos fármacos psiquiátricos. Morfina, o tramal é derivado da morfina, lembrei. É como se a igreja tivesse tomado uma morfina na veia e ela tivesse Eu nunca tomei morfina, mas confesso que tenho vontade. Gente, eu gosto de um fármaco. Deve ser muito legal, né? Não deve ser muito legal sentir dor, mas imagina. Fica lá, ó. Vai dizer, deu risada de mim, tá me julgando, mas gosta de fazer endoscopia por causa do negócio em branco. Não gosta? Quem não gosta aqui da endoscopia? Aquele soninho gostoso, gente. Aquilo é bom demais. Dá vontade de levar para casa? Dá? A igreja está sedada. Eu não sinto mais, eu não sei mais se Deus está nesse lugar ou se Ele não está. Eu não percebo mais se o Espírito Santo chegou, se ele saiu. Eu não oro mais. Eu vou no culto quando dá. Afinal de contas, eu não tenho tempo. A igreja está sedada. Eu vou no culto e eu converso 85% do louvor, porque afinal de contas é só o louvor. Então eu fico papeando. Aí na hora da pregação eu sento. A pessoa não toma água em casa, mas na igreja ela é aidratada.com. E se hidrata, E daí, como se hidrata muito, tem muita vontade do banheiro. E se hidrata e se desidrata. Hidrata e se desidrata. É desse jeito. Mas ela vai no cinema, essa mesma pessoa toma 2 litros de refrigerante, aquele canecão lá. E ela não vai no banheiro, porque se ela for, ela vai incomodar as pessoas. E ela vai perder a parte do filme que ela não pode perder. Afinal de contas, ela pagou por isso. Mas o sangue de Jesus foi pago por isso. E eu não estou nem aí. Eu levanto mesmo. Eu não estou nem aí. E eu estou falando para vocês, gente. Eu não estou falando. É para vocês. Mas eu sou visitante. Não importa se é da igreja católica. Não importa. Na igreja católica, digo mais, tem mais referência que na igreja evangélica. Tem ou não tem? Você já viu uma criança correr na igreja católica? Vê não, filho. Quietinho. Mas, aqui, entorpecimento. Esse é o nome que se dá. A gente não diz para Deus que eu sou negligente, que eu sou desonrosa.
Eu não chego para Deus e eu digo: Deus, me perdoa porque hoje eu fui desonrosa na tua casa, porque eu fiquei o culto inteiro no celular. Eu falo isso para Deus? Não falo isso para Deus, lógico que não. Eu não falo para Deus: eu fui negligente, estou sendo negligente com a tua palavra. O que a gente diz para Deus? Senhor, eu não tive tempo. Mas trabalha pra caramba, se tiver hora extra, faz. Sai para comer. Mas a gente tem a cara de pau de dizer para Deus que a gente não teve tempo. Eu trabalho em 3 empregos. Eu trabalho 20 horas tranquilo. E tudo isso que eu estou falando, Deus falou comigo, porque eu fui essa pessoa. Eu trabalhava 15 horas tranquilo, sempre fui workaholic. Trabalhava e trabalhava mesmo. Sentia até orgulho. Mas quando era para ir para o culto durante a semana, eu não ia, sabe por quê? Porque eu estava... Eu oro 5 minutos. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor abençoe minha família, Senhor, me livre do mal. Abençoa minha casa, meus filhos. Eu repreendo todo espírito contrário agora em nome de Jesus. Amém. E assim eu sigo a minha vida. E aí eu chego num ambiente onde Deus está, onde a presença do Eterno está, onde é um ambiente onde gente, Deus está. E eu tenho a coragem de pegar no celular e entrar no Instagram. Deus está, mas eu levanto e eu vou no banheiro, e Deus está. E eu senti, pode ser que seja só comigo, mas eu senti essa semana, sabe, eu chorei. Que parece que Deus fala assim: eles não se importam. E Deus ele não está carente. Não é que Deus está carente. Deus está querendo levantar uma igreja que entenda quem Ele é. Ele não é o teu amiguinho. A gente não fala isso para os filhos. Me respeite, menino. Você pensa que eu sou sua amiguinha da escola? É como se Deus estivesse juntando todas as filhinhas dele hoje à tarde e falando: me respeite, eu não sou tua amiguinha da escola. Eu sou Deus. Será que eu não mereço um pouco mais de você? Será que é só isso que você tem para me dar? A gente clama, a gente louva, e a gente pede para Deus nos encher. E a gente pede: Senhor, me enche, me enche. Mas a gente já está cheio. E encher, Ele vai falar: encher do quê, amada? Se você já está cheia, você está cheia de compromisso, você está cheia de problemas, você está cheia de tanta coisa, você não tem tempo para me buscar 10 minutos. Você quer que eu faça o quê por você? E de repente Deus coloca a gente numa tempestade para nos mostrar, não para nos punir. Porque, gente, Deus é tão maravilhoso. Nós cantamos aqui, Além do Rio Azul. Essa canção, ela me quebra, porque eu sou muito, né? Eu gosto de viajar na batatinha. Eu amo ler um livro porque eu imagino os personagens. E o filme, quando eu assisto um filme, já tem o personagem lá, não posso viajar. E quantas vezes já assisti um filme e fala: poderia ser melhor se o ator fosse mais bonito? Não é assim? Já sentiu isso? O filme seria melhor, mas esse ator, essa fulana, nossa, não poderia ser mulher, né? O livro, ele me dá imaginação. E quando eu canto um louvor desse, eu penso assim: ali eu vou ver a face do meu mestre querido. Isso me dá um senso de
constrangimento, de responsabilidade. Me causa temor. Sabe por que me causa temor? Porque vai que eu faça alguma besteira aqui que me roube isso. E a gente canta isso e a gente nem sabe o que está cantando. Então a mulher que eu quero falar hoje aqui, que eu falei, não é a mulher que talvez, é a mulher que precisa entender o destino dela. Precisa entender o destino a qual ela foi chamada. Precisa entender que ela foi incumbida de uma missão. E a gente está fazendo isso. Nós estamos ficando indisponíveis para aquilo que o Senhor tem para nós, por causa do nosso excesso de tarefas, excessos de pensamentos. Hoje em dia eu consigo justificar a minha falta de oração, porque afinal de contas eu tenho TDAH. Pastora, desculpa, eu não consigo orar, porque eu tenho TDAH. Muito que bem. Explica isso para Deus. Tá bom? Porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, que tem um livro que é o livro das obras. Obras. Sabe o que é obras? É obras. Feitos. Lá não vai ter o livro das intenções. Captou? Porque a gente fala assim, Senhor, eu não estou fazendo isso porque eu estou numa fase. Porque a gente é de fases. Agora, e eu vou falar as minhas fases aqui, as minhas, que o Senhor me fez refletir tudo isso essa semana. Eu não vou tipo, Senhor, agora é difícil, eu estava solteira, desviada. E o Senhor me chamando para voltar para os braços dele. E eu falava assim, eu não posso voltar agora, porque é difícil ser fiel e ser uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, sendo solteira. Por quê? Eu sabia que daí eu não podia fazer mais coisinha errada. E eu queria parar? Não. Porque eu achava que isso me validava. Então eu falava, Senhor, eu faço um pacto com você. Quando eu casar, eu vou ser fiel a ti. E daí eu vou fazer tudo que o Senhor quer. Porque agora é difícil, porque eu sou solteira, o Senhor entende, né? Aí eu casei. Senhor, é só o primeiro ano que é mais difícil. Porque, gente, primeiro ano de casamento é osso. Eu acho que é o mais difícil, é o ano que você vai entrar, a compatibilidade. São duas pessoas diferentes, vindo morar na mesma casa, e um gosta de A, o outro gosta de B. Sempre vai ser um bagunceiro casando com um não bagunceiro, né? Sempre vai ser um louco por limpeza e o outro. Sempre vai ser assim. Depois o negócio entra no eixo. Até lá, é fight. O ano mais difícil é só o primeiro ano, Senhor. Aí passa o primeiro ano, daí eu falo, Senhor, agora nós estamos passando por um momento muito importante na empresa que eu trabalho. Eu preciso dar atenção para a minha vida profissional. Depois, aí vem a gravidez. Senhor, agora não dá para eu fazer nada para o Senhor, porque o Senhor sabe, o Senhor entende, né? Eu estou grávida. Senhor, agora não dá, porque meu filho é pequeno, Senhor, o Senhor entende. Como que eu vou fazer a tua obra com uma criança de colo? Aí a criança cresce, Senhor, agora não dá para eu fazer a tua obra, porque meu filho não para quieto. E assim o tempo vai. Senhor, agora eu me formei. Senhor, agora o meu trabalho está passando por uma reformulação, precisa mais de mim. E a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando você vê, quantos anos se passaram? E hoje o Senhor me fazendo lembrar essa semana, o Senhor, eu chorei pelo tempo que eu perdi não fazendo o que Deus tinha mandado eu fazer. Eu tenho hoje 47 anos. E o que eu poderia ter feito se eu tivesse gastado os 15 anos da minha vida
num cristianismo de verdade, não aquele de mentira que eu apresentava na igreja. Não aquele de se deu faço. Deixa eu correr. É um tempo de urgência. É urgência, por quê? Porque Jesus está voltando. Isso é a verdade, queira você acreditar ou não. E a Bíblia diz que no final dos dias, o amor de muitos não era poucos. E a gente sempre acha que esse muito é o outro, não sou eu. E o que Deus me manda trazer aqui é falando assim, esse muitos, tem muitos que estão achando que não são eles, que estão incluídos nesse muito, e nem está sabendo, porque está entorpecido. Está entorpecido. Então, não vai ter no céu o livro das intenções, porque se tivesse as intenções, ia estar lá, escrito a Elisandra, em 1998, ela tinha que ter feito isso e isso, mas ela não fez porque ela tinha a intenção, mas ela estava preparando para casar. A Elisandra tinha que ter feito isso e isso, tocado tantas e tantas pessoas, porque em 2010 ela tinha que estar fazendo isso, mas ela não estava, porque o filho dela estava nascendo, mas ela tinha a intenção. Não tem livro da intenção lá, filho. Por isso, que no dia que o Senhor for julgar as minhas e as suas ações, vai ser as nossas ações, não vai ser as nossas intenções. Então eu quero que você pense, é um tempo de reflexão e falar assim, quais são as minhas ações efetivamente? Porque das minhas intenções, querido, já tem um ditado no mundo que você sabe qual que é, né? De boa intenção, inferno. E a gente teve uma ação. Eu estava no Acre e a gente teve sábado passado o Cidade Invisível aqui. Gente, olha, se tivesse existido, ou já existisse, teletransporte, eu vendia um rim para estar aqui no sábado. Como eu queria estar aqui. E eu falando, Jesus, o pessoal não posta as coisas, porque... Aí chegou uma hora que o Lucão mandou mensagem para mim e falou assim, quer que eu faça uma chamada de vídeo para você ver? Eu falei, please. E ele fez a chamada e eu comecei a ver. Gente, meu coração explodiu de felicidade. Vocês não têm ideia do que foi aquilo. Porque eu vi a boa mão de Deus agindo. Porque eu vi a ação de Deus se cumprindo. Porque eu sabia que Deus tinha uma vontade. E eu falei muito isso para Vanessa. Falei, Vanessa, vai ser do jeitinho que Deus quer. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. E muitas vezes eu tranquilizei o coração dela. Eu falei, vai ser do jeito que Deus quer. Não farei isso que eu falava para você? Mas pastor, vai ser do jeito que Deus quer. E eu vi na prática Deus fazendo. Aquilo foi maravilhoso. E encheu meu coração. E daí na parte da tarde, aplauda Deus de verdade, então. Já era para eu estar acabando? Já era para eu estar acabando? Não. Eu não sei quanto tempo eu tenho. No cronograma, depois me fala aí. 20 minutos. Vocês são positivas, né? Vocês estão com pressa? Não, que bom. Mas eu vou pular um monte de coisa aqui, pode ficar tranquila. Eu estava no Acre, daí a gente teve aquele momento e no período da tarde, do sábado, a gente, à tarde não, na parte da noite, a gente estava com mais um grupo de pastores, e daí eu comecei a contar. Sabe aquela coisa quando você conta para as pessoas que seu olho vibra assim? E eu falei, gente, aconteceu isso. E eu já tinha falado, né, que a gente estava com um projeto para acontecer no sábado, porque eu cheguei lá segunda-feira. E detalhe, o evento era na quinta. Me mandaram para lá na segunda. Para quê? Eu não sei. As pessoas de lá sabiam? Também não, porque elas me perguntaram.
Teve uma pastora que falou assim: por que vocês vieram no segundo? Eu falei: e você que está me perguntando isso, amada? Vocês compraram a passagem? E eu estava super feliz, eu já tinha falado, eu comecei a testemunhar e foi uma bênção. Voltei. Chegou, acho que foi de quarta para quinta, não consegui dormir. Não consegui dormir, fritava na cama, de um lado, igual bife, sabe? E frito. Aí eu entendi, eu falei: é orar, né? Lógico. Aí fui, levantei, coloquei uma... Gente, eu sou meio... Eu não era assim, mas essa fase que o Senhor está me dando de um tremendo senso de responsabilidade com a presença dEle, eu não vou mais orar de qualquer jeito, não. É o meu jeito, tá? Troquei de roupa, fui lá. Não coloquei saião, nada disso, mas eu coloquei uma roupinha mais decente, né? Aí fui orar. E eu estava lá falando com Deus, tal. E eu comecei a agradecer a Deus pelo Cidade Invisível. Eu falei: Senhor, obrigada, porque eu entendi lá no Acre que o que Deus estava fazendo aqui com as pessoas em situação de rua não tinha a ver com as pessoas em situação de rua, tinha a ver com a igreja. Deus falou para mim: eu estou oxigenando eles, eu estou motivando eles, eu estou ensinando para eles o que é viver para o outro. Por isso eu estou ensinando eles que é por isso que eu escrevi na minha palavra que é melhor dar que receber. É isso que eu estou ensinando na prática. E eu comecei a orar ao Senhor agradecendo. E o Senhor mandou fazer uma pergunta para vocês. De verdade, eu anotei aqui, ó. O Senhor colocou assim, ó: pergunte para a igreja. Aqui não é só para vocês, é para a igreja. Pergunte para a igreja: qual foi a última vez que eles, igreja, Aba, agora eu estou falando da Aba, que essa igreja sentiu uma intensidade no seu coração por mim, como eles sentiram naquele dia? Qual foi a última vez? Só pergunta. E eu não estou aqui desmerecendo a ação, não, muito pelo contrário. A ação foi um estupim para Deus ligar algo na gente. Porque é fácil a gente chorar com quem não está cheirando bem, com quem está... É fácil você olhar para uma pessoa, para uma criança totalmente vulnerável, cheirando mal, querendo comer, e você olhar para isso e você dizer assim: meu Deus, e as suas lágrimas escorrer. É fácil, mas sabe o que a minha Bíblia diz? Abre Isaías capítulo 64. Isaías 64, versículo 5 e 6. Diz assim, ó: recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem teus caminhos. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Entendeu? Estamos todos impuros por causa do nosso... É por causa de falta de banho? É por pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, que foi o que a gente fez aqui, não passa do quê? Cadê? Trapo imundo. Na minha versão diz trapos de imundícia. Os nossos atos de justiça é isso aqui, ó. Tá bom? Porque tem gente que se apoia no ato de justiça para justificar a sua falta de fé em Deus, a sua falta de vida com Deus. Não, eu doei não sei quanto pro Hope. Sabe quantos anos Deus trabalhou no meu e no coração do Alisson para o Hope nascer? 2 anos de oração. Porque a gente falava: Senhor, eu não quero que seja mais um ministério de ação social. A gente quer mudar vidas, começando por a gente. Foram 2 anos orando. Quando Deus falou: faz o start, veio 4 casais à mente. Foram 3 meses orando para falar: Senhor, quem é? Quem é a pessoa que vai encabeçar esse ministério? 3 meses. Aí a gente começou a colocar em oração. Daqui a pouco acontecia alguma coisa.
Aí a gente chegava em casa, o Alisson falava, então, acho que não é essa pessoa, né? É, amor, não é. A gente tirava esse casal. Vamos ver. Quem isso é? É assim. Porque não é minha vontade, é o que Deus quer. A igreja de quem? Minha ou dele? Depois acontecia mais alguma coisa, até que foi ficando, ficou o Mike e a Vanessa. Ficou o Mike e a Vanessa. Aí eu falei, estou falando isso por aqui para vocês, porque eu já falei para ela. Vanessa, quando eu chamei na primeira reunião, você lembra? Eu falei assim, esse ministério não pode, você tem que matar o teu emocional. Você não pode agir de forma emocional. Não é isso que eu sempre falava para você? Por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos atos de justiça é trapo de imundícia. Como folhas, como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam como vento. Porque não tem a ver com eu chorar por uma situação, e eu devo chorar, mas eu tenho que chorar primeiro pelos meus pecados. E qual foi a última vez que você cantou algo que foi de verdade? Que você orou, que você falou para Deus, Senhor, eu não estou agindo da forma que o Senhor que o Senhor queria que eu fizesse. Senhor, eu estou falhando nesse ponto aqui, É hora da gente tirar as nossas feiuras para fora, sabe, gente? Porque uma vez que a gente tira as nossas feiuras, Deus vem. E daí sim, os nossos atos de justiça, eles vão florescer. Por quê? Porque primeiro houve algo dentro da gente. As coisas que a gente esconde. E eu quero ser eu quero participar dessa geração de mulheres que eu falei, que vão influenciar pessoas a se apaixonar por Jesus. Sabe por quê, gente? Hoje a internet, ela é muito, ela tem um vasto, né, tanta coisa na internet. Mas hoje, sabe o que tem muito? É difícil você ter uma mensagem, ou pessoas que te dão um tapão na cara e falam assim, acorda que você está pecando, filha. Acorda. As pessoas massageiam a gente. Por quê? É porque é dessa geração não ter frustração. Então, como eu não quero frustração, eu também não quero frustrar ninguém, eu escuto aquilo que eu quero e eu falo aquilo que a pessoa quer que ela escute também. Então seria muito mais gostoso, muito mais fácil eu estar aqui falando, gente, Deus vai virar a chave na tua vida, e eu tenho certeza que Ele pode virar a chave na tua vida, mas Ele quer o teu coração inteiro. Ele quer um coração verdadeiro, sabe? Uma geração de mulheres que amam Jesus além das suas necessidades. Amem Jesus, amem, queiram saber o que o céu está falando, entendam os céus, queiram Jesus por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Porque quando a gente entende quem Ele é, o que Ele pode fazer fica tão efêmero, fica tão pequeno. E Ele faz tantas outras coisas, muito mais do que a gente pede, porque agora o nosso objetivo não é mais o que Ele pode fazer, é Ele. Aí hoje você se vê numa posição de falar assim, eu não mereço tanta bênção que o Senhor está dando para mim. Eu não mereço tudo isso. E eu estou vivendo muito isso na prática, assim, eu tenho certeza, eu não mereço tudo isso. Porque o Senhor conhece meu coração e Ele sabe que Ele pode me tirar isso. Eu estou falando com uma geração de pessoas que carregam azeite extra. Deixa eu falar uma coisa para você, a parábola das 10 virgens. Gente, as 10 virgens eram 10 virgens.
A gente sempre pensa, tem as loucas e as sábias. Então as loucas é que está lá no mundo, e as sábias somos nós que estamos no culto de domingo. As 10 estavam no culto de domingo. As 10 estavam na imersão de mulheres. As 10. Só que a Bíblia diz que 5 delas tinham azeite extra, porque elas entenderam a complexidade que é ser noiva de quem era. As outras tinham azeite? Ou não tinha? Elas tinham azeite, gente. Vocês entendem? Elas tinham azeite. Assim como as 10 tinham. Presta atenção, gente, presta atenção. As 10 tinham azeite. Vocês estão entendendo? As 10 tinham a lamparina acesa. Está entendendo? As 10 dormiram. Vocês estão entendendo? As 10 acordaram quando o noivo chamou. Ok? Tudo direitinho. Mas acontece que quando o noivo chamou, só 5 tinha reserva. E reserva, é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre reserva. Porque tem gente que está queimando, só está queimando, só tem para queimar hoje no culto. Não tem reserva para segunda. E o que eu estou falando é sobre continuar o culto quando o culto termina. É sobre colocar em prática aquilo que eu aprendo. Porque queimar aqui é facinho. Porque se eu estou perto de alguém se eu estou queimando e eu estou perto de alguém, o meu fogo vai incendiar alguém. Então queimar não é um problema. Mas carregar o azeite extra é. Por isso que eu não estou falando sobre o que aparência. Eu estou falando sobre propósito, sobre destino. Destino. Carregar azeite extra custa dinheiro e peso. Entendeu? Custa. Não custa apenas dinheiro. Não custa só o financeiro. Custa força. Custa força. Agora, vocês acham que um Deus que é justo vai agir da mesma forma para uma pessoa estar disposta a gastar dinheiro, a gastar vida, porque dinheiro é vida, não é? Nós damos a nossa vida para o nosso trabalho, e em troca disso recebemos o quê? Dinheiro. Então dinheiro é energia, é vida. Você acha que um Deus justo vai tratar da mesma forma quem está disposto a dar a sua vida, a sua força, a sua energia vital, por alguém que está disposto a gastar isso e ainda carregar o peso do extra para uma pessoa que está disposta a apenas levar a sua lamparininha assim, ó? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Lamparininha, facinho. Vocês já viram a lamparina? Eu, durante muitos anos da minha infância, eu só tinha luz em casa de lamparina, porque não tinha luz elétrica. Então, lamparina, você colocava o querosene, né? Tem o querosene, tem um pavio. O querosene fica parte, o pavio fica parte no querosene, parte fora. Mas o que dá fogo e o que mantém a chama acesa é o quê? É o pavio ou o querosene? Então eu não estou falando de fogo, eu estou falando de azeite. Vocês entenderam? Mulheres que carregam azeite, que influenciam quem está do seu lado, que pagam o preço para carregar o extra. Porque agora é fácil dizer que a graça fez tudo. Agora é fácil eu viver numa situação onde eu digo que não precisa fazer mais nada. É bonito eu chegar numa mesa e alguém falar para mim: pastor, eu estou passando por isso, ore por mim. E eu pergunto para essa pessoa: e você está orando? E ela fala para mim: não consigo. E eu entendo essa pessoa não conseguir orar. E é fácil chegar para essa pessoa e dizer assim: Deus vai mudar a tua história. Pode deixar que
eu oro por você. É fácil. Mas quando na verdade o Senhor nos chama e fala assim: qual é a tua participação nisso? E eu queria pregar outra coisa, gente. Diante de Deus eu queria. Eu estava conversando com a Jéssica. Cadê a Jéssica do Leone? A Jéssica, a primeira vez que ela trouxe, fez sua sogra, né? Foi aqui na igreja. Ela trouxe, aí fui eu que preguei. Aí terminou o culto, ela falou assim: mas tem o pastor Alisson também. Foi você, Vi? Foi a Vivi, então. Chamou você, né? A Jéssica trouxe a Vivi para o culto. Aí eu preguei no dia. Aí a Jéssica, com medo da Vivi nunca mais voltar aqui, e eu super entendo vocês. No último domingo eu mandei essa mensagem na segunda-feira para pessoas que trouxe visitante. Falei: fala para ela, olha, vai para ela voltar. Aí a Simone voltou. Mas diante de Deus que outro dia vai ser melhor, viu? Vou trazer uma palavra melhor. Olha, trouxe amigas, gosto de apanhar. Aí a Jéssica falou assim: olha, volta mais vezes, porque tem o pastor Alisson também que prega. Aí eu queria, eu entrei, e hoje eu falei: Senhor, me dá outra palavra. Aí o Senhor falou assim: você está carregando essa mensagem, não dá para você falar outra coisa diferente daquilo que você carrega, porque é isso que você está vivendo. Então me perdoe, não me perdoe nada. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está falando. Deus está querendo sacudir você. Deus está querendo te chacoalhar, te tirar dessa zona de conforto e dizer: tem mais para você, tem mais para você fazer. Eu quero te usar como uma influenciadora. Quantas pessoas estão na igreja há 5, 10 anos e nunca influenciou uma viva alma? Porque o evangelho é só para ela. Essa ação social que nós fizemos mostra isso. O evangelho não tem a ver com o que gera em mim e eu derramo no outro. Se eu não derramo nada, o que está sendo gerado em mim? Entende, gente? É disso. Uma geração de pessoas que influenciam, uma geração de mulheres que influenciam suas casas. Viu? Você não tem que ficar discutindo com o teu marido, não. Seja você a pessoa que vai influenciá-lo. Meu marido não quer vir no culto. Vê você. Mas vá e seja diferente na volta. Porque se você for e continuar a mesma mulher rixosa, ele vai falar: o que adiantou ir para a igreja domingo? Vocês estão entendendo? É transformação. É evangelho na veia. Tem que fazer na praia. A gente não gosta de tomar coisa na veia? Quem gosta de um fármaco adora um remédio na veia. Por quê? O efeito é mais rápido, não é? Eu estava com um monte de deficiência de vitaminas. Fui lá na Marli, tomei 4 semanas, um monte de coisa na veia. Porque é isso, vai dar um resultado mais rápido. O evangelho na veia é isso, traz resultado. Ele traz, então é isso que a gente precisa ser. Trazer luz onde tem trevas, arrependimento onde há destruição. Nínive era para ser destruída. Houve restauração, não houve destruição mais. Deixa eu pular. E sabe por que Deus está trazendo essa mensagem talvez tão pesada? Talvez você veja aqui para achar que, né? Sabe por quê? Porque Deus não vai assistir de camarote você se destruindo, perdendo o teu destino e não fazendo nada. Ele poderia? Ele poderia, porque Ele já mandou Jesus. Mas Ele faz? Não. Porque Ele nos ama tanto que o teu destino olha, eu falo para você, sabe aquela pessoa? Você já teve uma amiga assim, ou um amigo, uma discípula, que você quer mais o bem dela do que ela mesma? Não é?
Você quer mais o bem da pessoa do que ela mesma. Você ministra nela e você fala, você quer que ela mude, você quer que ela entenda. Dá vontade de abrir a cabeça dela com o machado e enfiar a verdade dentro. Ela não consegue ver, ela não consegue sentir, ela não consegue vibrar nessa frequência. Ela não consegue ver a necessidade de sair daquele buraco. Ela não vê a necessidade de mudar o comportamento. Ela não vê a necessidade de parar de fazer algumas coisas. E você fala, filha, para, olha, presta atenção. É Deus fazendo isso para você e para mim. Filho, presta atenção, tem mais. Você está lutando para sair de uma depressão, para sair de uma ansiedade, para restauração de casamento, para restauração de vida financeira, para restauração da saúde. E Deus fala assim, eu tenho isso, mas eu tenho mais. Eu tenho mais. E por que você está se contentando com pouco quando eu tenho mais? Entende? E às vezes, para nos resgatar, Deus manda uma tempestade, assim como mandou para Jonas. Não foi o diabo, não foi seta maligna, que a gente coloca tudo na conta de Satanás, né? Satanás se levantou contra a minha vida essa semana. A gente coloca na conta dele, né? Não foi ataque. Gente, o louvor pode subir, tá? Que eu já vou acabar, em nome de Jesus. Não foi ataque, não foi seta, não foi diabo, não foi, sabe quem foi? Deus. A tempestade, quando Jonas estava no barco, na embarcação, indo para Tarsis, quando ele deveria estar indo para Nínive, aquele movimento que quase fez o barco naufragar, não foi o diabo, foi Deus. A gente tem que parar, gente, de espiritualizar algumas coisas que Deus está falando com a gente faz tempo. Muda. Aí de repente Deus manda uma tempestade e a gente fala, foi o diabo. Não, foi Deus. Foi Deus, porque Ele não é para te destruir, queridona, é para te reposicionar. Não é para te destruir, é para mudar a tua rota, é para mudar o teu foco, tirando as distrações da sua vida, porque a gente perde o foco facinho. E não precisa ter patologia psiquiátrica não, viu? É só viver. O que é importante hoje deixa de ser importante amanhã, numa facilidade muito grande. É fácil do inimigo nos roubar. Ele não tem muito trabalho. A semente que é lançada num culto como esse, num culto de domingo, é facilmente roubada. É só deixar viver. Aí Deus manda uma tempestade para dizer, ei, o ventre do peixe não é castigo, é incubadora. Porque é lá que o teu destino vai ser gestado. É lá que aquilo que você fugiu durante tanto tempo vai ser gerado, vai ganhar forma. É Deus tirando as nossas distrações, é Deus reposicionando o nosso foco, mudando a rota do GPS, sabe? Quando o GPS entra numa rua diferente, ele fala recalculando a rota. É sobre isso. Quando eu estava terminando de ler o livro de Jonas, tem uma parte que diz assim, e Deus, quando Jonas fez aquela oração e ele fala assim, olha, me arrependo, eu vou para lá, você já conhece a história, se você não conhece, vai lá e leia. Quando Jonas faz aquela oração, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus falou com o peixe. Isso falou tremendamente no meu coração. Eu falei, Jesus, uau, quantas vezes você teve que falar com o peixe porque eu não te ouvi? Quantas vezes Deus usou peixes porque você não dá ouvido? Aí a vida continua, nada muda. Ciclo, sabe ciclo? Como que é o ciclo? Você vive,
o pico ruim, aquela dor tremenda, aquela crise. A crise vem, está ali no auge. Aí Deus usa essa crise como incubadora para te reposicionar. Aí você não aprende a lição. Aí o que Satanás faz? Aí Deus não é invasivo. Não aprendeu a lição. Ele fala, ok, ela não aprendeu a lição. Aí vem o ciclo. Aí daqui a pouco as coisas começam a se normalizar. Passa o tempo, daqui a pouco você está vivendo a mesma crise. Com outra cara, com outro nome, mas a mesma crise. A raiz é a mesma. O que nos move a vir um culto? O que eu coloco em prática daquilo que eu ouço? O que Deus falou comigo? Quais são os comandos que Deus me deu? Ah, pastor, eu não sei quais são os comandos que Deus me deu. Você entende como você precisa se reposicionar? Porque para cada um de nós, Deus deu um comando, sabia? E esse comando não é único. Ele vai mudando de acordo com as estações que Deus tem para a nossa vida. Mas tem gente que está vivendo no comando que Ele deu há 10 anos atrás. Deus está falando, é tempo de movimento. É tempo de movimento. Deus está falando com você faz tempo. É tempo de movimento. Tem mulheres que levam a vida nas costas. É muito fácil para uma mulher tomar o rei das coisas, não é? Faz parte, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes a gente vai se distanciando do que Deus tem pra gente. Gente, quando eu falo distanciar, não é deixar de vir no culto. Porque deixar de vir no culto é o ápice. O distanciar começa quando eu estou aqui, Deus está falando e eu nem sei se Deus está aqui. Nem parei para pensar sobre isso. Aí a gente começa a se distanciar de Deus. E à medida que a gente distancia, Deus respeita isso. Gente, é fato isso. À medida que você se distancia, automaticamente a gente começa a pegar controle sobre algumas coisas da nossa vida. A gente vai querendo controlar as coisas. A gente vai querendo controlar. E o controle vai aumentando. E é fácil para a gente controlar. E a gente vai controlando, vai controlando. No começo esse controle é lindo. Nesse controle você vai falar, gente, eu sou forte pra caramba, porque o mundo está desabando, eu estou aqui firme. É lindo, a gente se sente empoderada. Mas o tempo passa e tem consequências. Entendeu? Tem consequências. Aí o controle, e a gente está lá. Só que você nem percebe. E está lá. Só que um belo dia você acorda cansada, exausta. Já não tenho mais vontade de muita coisa que antes queimava no meu coração. Já não queima mais. Os louvores que antes queimavam no meu coração, agora eu estou cansada. Aí eu não vou no culto hoje porque eu estou cansada. E eu fiz uma postagem essa semana sobre isso, sobre estar cansada. Sabe quando você está assim, eu não aguento mais. Eu já ouvi mulheres em mesa falando para mim, pastora, se eu quebrar, tudo desaba. Eu já vi mulheres falar isso para mim, se eu quebrar, eu tenho que ser forte, porque se eu quebrar, o mundo desaba. Porque eu tenho que carregar aquilo. Eu tenho que ser forte. Eu não tenho mais força, mas eu tenho, porque se eu quebrar, eu não sei o que vai acontecer. Sabe o que é isso? É você pegando para si um fardo que era para ser do Senhor. Só que no começo a gente se acha forte, empoderada. Só que depois o peso do controle
controle vem. E sabe o que o controle faz com a gente? Nos deixa enrijecida para as coisas de Deus, nos deixa enrijecida para a graça de Deus. Agora eu acho que eu não preciso mais de Deus, que eu resolvo. Eu fiz uma oração hoje, Deus não respondeu, então deixa, Deus, pode deixar que eu dou um jeito. Quem aqui nunca fez isso? Sara fez isso, ela tinha uma promessa, ela tinha uma palavra, ela tinha: e de ti será bendita todas as famílias da terra, você será mãe de multidões. Mas o tempo passou e não aconteceu. E ela: pode deixar, Deus. Abraão, vai lá, dorme com Agar. E até hoje a humanidade sofre a precipitação de uma mulher. A minha pergunta para você é: quantas gerações, quantos ao teu entorno vai sofrer da tua precipitação? Porque você não consegue esperar em Deus, porque não consegue orar direito, porque não consegue confiar, porque está levando o mundo nas suas costas. Quando Deus disse: deixa comigo, você não viu nada acontecer e fala: sabe do que mais? Pode deixar que eu resolvo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o fardo é? O jugo é suave, o fardo é? Não estou dizendo que não tem jugo, não estou dizendo que não tem fardo, eu só estou dizendo que é. E por que está pesado? Se está pesado, é Deus te colocando no ventre de um peixe, falando: oi, vamos ter um particular? Outra vertente, a outra ponta dessa régua, dessa mulher que controla tudo, é a mulher que se vitimiza por tudo. Ou eu controlo, ou eu me vitimizo. E eu aprendi que me vitimizar, ser vítima, me traz uma identidade, sabia? Ser vítima me traz uma identidade. Eu fui a menina abandonada por pai e mãe durante muitos anos da minha vida. Isso me deu identidade. Entendeu? Eu fui a pessoa que foi rejeitada, então eu tinha uma identidade. Eu fui a menina pobre que não tinha o que comer. Eu fui a menina pobre que não tinha roupa íntima. Eu fui a menina pobre que não tinha chinelo havaiana para usar. E isso me dava o quê? Uma identidade. Mas sabe o que isso me roubou durante muitos anos? Um destino. Porque enquanto você olha para essa identidade errada que Satanás quer impregnar na nossa vida, você tira o alvo de quem pode mudar o teu destino. E eu fiz isso. E hoje, quando eu oro, eu falo: Senhor, o que eu poderia ter feito nesses exatos 15 anos? Que eu falo 15 anos, por que eu falo 15 anos? Que é o período onde caía a minha ficha, sabe? Quando eu estava na igreja, eu estava na igreja consciente, porque eu tenho 47 anos e eu tenho 10 anos afastada da igreja. Então 37 anos da minha vida foi aí sentado igual você está. Mas desses 37 anos, apenas 15 eu fiz com entendimento. E desses 15 que eu fiz com entendimento, usufruir da qualidade de vida que é ser filha de um Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, do eterno Rei do universo, foi há poucos anos atrás. Porque isso nos rouba cuidado, entendeu? O controle e a vitimização nos rouba cuidado, nos rouba tanta coisa, nos rouba descanso. E hoje Deus está chamando você para falar assim: olha, eu quero traçar um novo destino para você. Quando eu disse para vocês que tem consequências, eu estou querendo dizer, tem consequências para um passo que você for dar para Deus. Tem consequências
consequência para o pecado, tem consequência para a negligência, tem consequência para muitas coisas, tem consequência, mas também tem consequência para os passos de fé, tem consequências para o reposicionamento, tem consequências para as orações sinceras, tem consequências para um louvor e uma adoração que saia, sabe aquela coisa, brilho no olhar quando você louva a Deus, brilho no olhar quando você vem para a igreja. Então eu tenho que aprender a me controlar quando alguém diz, eu estou cansada de ir para a igreja, porque isso aqui é revigorante, deveria ser, é isso que traz energia vital, é isso que faz o azeite aumentar. Então tem consequências para você se posicionar, se levantar e falar, Jesus, a partir de hoje eu vou ser uma mulher diferente, eu vou ser uma mulher diferente na minha casa, para mim eu vou ser diferente. Seja primeiro para você. Quando eu vejo casamentos em frangalhos, que eu vejo pessoas orando pelo marido, Senhor, muda ele, faz isso com ele, Senhor, transforma ele, Senhor, muda ele. Eu falo para a pessoa, ora primeiro por você. Fala, Senhor, me muda, me transforma, me oxigeniza, me faz entender os teus propósitos. Muda aqui, ó, quando você chamar a responsabilidade para si, Deus muda o que você não tem força para mudar. Deus vai te dar estratégia para fazer o que tem que fazer. Deus vai fazer você colocar como prioridade aquilo que é prioridade e não aquilo que você pensa ser prioridade. Deus vai fazer você abrir mão de coisas que você fazia para coisas mais importantes. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu te convido em nome de Jesus. A gente estava falando lá na sala que existem mensagens que Deus manda, que é para muitas pessoas, existem mensagens que é para uma pessoa. Então, eu não sei para quem que é, mas eu sei que para mim foi. Então, se você sair desse lugar de paralisia, de entorpecimento espiritual, onde está tudo bom, onde está bom, onde não, Deus entende, Deus sabe, Deus isso, Deus aquilo, você sabe o potencial que você carrega. No livro das obras não vai ter intenções, não se esqueça disso. No livro das obras tem obras. Quais são as tuas obras? Quais são as tuas obras? E eu queria que você fechasse seus olhos e entendesse a atmosfera que Deus está criando dessa noite, dessa quase noite. Eu queria que você entendesse. Eu não queria que você fingisse orar. Gente, sério, tem hora que eu falo para Deus, Deus, não me deixa ver. Deus, não precisa me mostrar. Não, eu não quero ver. Orando, eu estou lendo a Bíblia e o Espírito Santo está dizendo para mim, ó, não tá. Eu falei, não precisa me dizer isso, mas faça de verdade. Fale com o seu Deus, porque Ele está aqui. Ele está aqui desde o começo. E eu não estou falando, gente, diante de Jesus. Eu estou falando para vocês com muito temor. Não estou falando, não é frase de efeito, eu estou falando de um fato. Eu sei, eu sinto, a gente sente quando o Espírito Santo chega, não sente? E Ele está aqui. Então faça uma oração sincera com o Senhor e fala assim, Senhor, eu fui uma mulher que até agora eu tinha potencial para mais, mas eu fiz o mínimo, porque eu estou muito ocupado com as minhas coisas. Eu estou muito ocupado nas minhas orações te pedindo coisas.
Eu estou muito ocupada nas minhas orações, falando de pessoas para você, me justificando sobre as minhas atitudes. E eu estou pouco querendo ouvir a tua voz. Então, Senhor, me dá uma nova chance para viver um novo tempo. O Senhor tem um novo tempo para essa casa. O Senhor tem um novo tempo para a sua vida. O Senhor tem um novo tempo para a sua família. O Senhor tem um novo tempo para o teu ministério. O Senhor tem um novo tempo para as tuas emoções. O Senhor tem um novo tempo para a tua mente descansada. Oh, Rabachere Canaramanás. Fluir da tua mente, sabe? Deus está tirando tijolos de muros que você edificou e te prendeu. Esses muros você construiu achando que eram muros de proteção, e Deus manda te falar: não era muro de proteção, esse muro era de cativeiro, e eu estou derrubando em o nome de Jesus. Porque esses muros te prendiam, e agora Deus quer te dar mobilidade. Mas para te dar mobilidade, tem que dar mobilidade com responsabilidade. Você precisa entender a voz de Deus. Arabassore canaramanás. Arabassore andarabachere canaramanás. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Fere o meu coração, fere meu coração com a ferida de morte. Fere meu coração. Dá um passo. Se permita ser ferida por esse vamos. A clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Oh, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Fere o meu coração, fere meu coração, ferida de morte. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor Jesus, nós venha. ativamos, meu Pai, a voz profética que existe nessas mulheres. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus, eu estou aqui, Senhor, ativando-as, Pai. Ativa, Senhor, mulheres que têm coisas
presas para falar e elas não têm força, e elas não conseguem. Destrava hoje, Espírito Santo de Deus, derruba esses grilhões. Oh, Rabashure Cantaramanás. Mulheres que têm uma mensagem, que carregam uma mensagem. Mulher que carrega uma mensagem, tome posse da mensagem que você carrega, e em nome de Jesus, fala: eu não vou fugir da minha mensagem, eu não vou fugir daquilo que eu carrego, eu vou entregar a minha mensagem. Oh, Espírito Santo de Deus, ativa agora, Pai. Ativa, Espírito, ativa, Espírito. Que elas não tenham medo. Espírito de rejeição, sai agora em nome de Jesus. Espírito de comparação, sai agora em nome de Jesus. Medo, ansiedade, isso não te pertence. Saia do cativeiro agora em o nome de Jesus. Carregue a tua mensagem, proclame a tua mensagem, e Deus é contigo. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, vem queimar em mim. Sobre isso, De dentro pra fora, me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. aleluia. Que você seja consumida de dentro para fora. Essa é a mensagem, viu? E eu quero estar presente, eu quero ser testemunha dos feitos que a tua vida vai trazer na vida das pessoas, em nome de Jesus. Jesus te abençoe. A gente vai fazer um intervalo rapidinho para água e xixi, amém? Não vai ter, vai ser virando agora, depois a gente volta para o segundo momento. Então, assim que você tiver, já volta, a gente volta para o louvor, a segunda ministração, e o jantar vai ser depois, amém? Deus abençoe vocês.